Olá, sobre estruturas usando telhado de uma água, também conhecido como meia água, mas basicamente um telhado que a água só vai de um lado para o outro e toda a obra é basicamente assim. É um tipo de estrutura que pode ser utilizado e pode ser eficiente muitas vezes dependendo do tipo de obra. Só que eu vejo muitas vezes gente tentando usar isso aqui de maneira inadequada, seja fazendo em formato inadequado, seja tentando usar para um vão que não é adequado. Primeiro, quais são as vantagens do sistema onde eu tenho uma água? Tecnicamente aqui tem uma pequena água para esse lado, mas basicamente tem uma água gigante para esse lado. Primeira questão é, eu só vou gastar uma calha, ou dependendo do caso, se for beiral, eu nem gastar calha. Tá? Eu vou pegar uma telha e colocar ela de fora a fora. Se tivermos telha metálica, por exemplo, eu pego uma telha, coloco de fora a fora e pronto. Não preciso ficar colocando transpasse, cumeira, nada do tipo. É só colocar a telha de fora a fora. Próximo, uma estrutura fácil de fabricar, porque é só uma água, faz uma estrutura contínua. Não tem cumeira novamente e facilita. Se eu quiser usar uma viga, eu quero usar uma viga de madeira, eu quero usar uma viga metálica pronto, só um duplo enrijecido, ou dependendo do vão, pode ser até um metalão. Coloco ele de fora a fora e pronto. Eu não preciso fazer inclinação, cumeira, eu posso ajustar a inclinação na hora com precisão sem dificuldade. Eu só tenho uma cumeira na parte de cima, digamos, um ponto para vedar, e se eu colocar no sentido correto, é ideal para placas solares, igual eu coloquei nessa imagem aqui, ó, tá? Mas se eu quero colocar placa solar numa obra, eu coloco a água caindo no sentido do equador. E aí vai ser muito mais eficiente, porque vai ter muito mais insolação nesse sentido. Agora, desvantagens. Todas as vantagens vêm da simplificação. Todas as simplificações que eu falei geram vantagens, geram desvantagens. Para começar, eu só tenho uma calha, correto, mas se eu tinha duas águas, agora só tenho uma, eu vou ter o dobro de água na calha. Não é um problema grave, mas é um problema, né? Eu tenho uma calha mais pesada. Em telhados longos, vai exigir emenda de telhas. E aqui entra o primeiro problema. Eu estou falando de um vão, por exemplo, se for falar de fibrocimento, um vão acima de uma largura, acima de 3,5 metros, eu já vou ter que fazer emenda de telhas. Se eu estou falando de metálico, ok, telha metálica pode ter 8, 10, 12 metros, depende do fabricante, depende da logística e tudo mais, mas acima de 12 metros é praticamente impossível. Então, se eu tenho um galpão, por exemplo, de 15 metros de vão, vai ficar complicado, ok? E aí vai aumentar o custo, porque eu tenho que ter transpasse de telhas e tudo mais. A estrutura é fácil de fabricar, correto? Sim, mas é mais pesada, porque quando eu tenho duas águas, mal bem, um lado consegue apoiar no outro, de certa forma, consegue gerar um efeito de arco, por mais que não seja perfeito, a não ser que tenha pilares infinitamente rígidos, a rigidez dos pilares, assim, facilita um efeito de arco, e esse efeito de arco alivia a estrutura, ok? Então, a gente imagina a estrutura com arco, com intenção mais pesada, facilita um lado apoiar no outro, e isso dá uma inércia maior. Se eu só tenho uma água, eu perco isso. Okay? Além disso, qual é o formato mais comum de tesoura? Duas águas, né? Digamos, com a parte de baixo reta, a parte de cima inclinada e tudo mais, vai gerar um diagrama, digamos, a seção da tesoura está maior bem no meio do vão, aumentando positivo, reduzindo negativo. Eu não tenho isso, geralmente, com cobertura de uma água. Agora, a estrutura é simples, sim, mas o problema é a inclinação. Imagina que eu tenho um galpão de 20 metros de vão, e eu vou fazer ele de uma água. O que vai acontecer? Que de um lado até o outro, o lado mais alto vai estar 2 metros, 3 metros mais alto, dependendo da inclinação que eu for trabalhar. E eu vou ter uma parede muito mais cara. Ok? E apenas um cumeira para vedar. Tecnicamente sim, mas bem mais alto, vai ter uma platibanda cara, e esse é um problema considerável. Como que a gente compensa? Como que a gente consegue aproveitar as desvantagens? Como eu consigo pegar um galpão e fazer ele compensar em descer de uma água? Primeiro, isso é uma questão, na verdade, básica que qualquer engenheiro deveria fazer, mas eu peguei um galpão que tem calha, dimensionar a calha. Eu vou dimensionar a estrutura, dimensionar a calha também, ok? E utilizo drenos mais próximos, coloco um dreno tão afastado da água. Emendas de telha. Então, eu vou ter emendas de telha, como que eu faço para evitar? Não utilizar galpão de uma água se o vão é superior ao comprimento máximo da minha telha. Ou seja, minha telha, digamos uma telha metálica, o máximo é 12 metros, então um galpão de uma água, ele é eficiente o quê? Em vãos até 10 ou 11 metros, onde eu consigo colocar uma telha de fora a fora sem gastar com emenda, ou gastar um pouco mais, aceitar que eu vou gastar mais. A estrutura é pesada, eu vou otimizar a geometria dela, eu não vou usar uma geometria aleatória, eu vou planejar como que vai ser a minha tesoura, qual o formato que ela vai ter, isso é importante.
Estrutura pesada, não usar o formato de tesouro cortado no meio. Tá? Uma ideia errada é o que? Eu tenho um galpão de 2 águas, eu vou fazer uma tesoura com a base reta, beleza? Mais inércia no meio, menos inércia nas pontas, as diagonais ficam mais pequenas nas pontas, né? Tem rigidez maior. Isso funciona para 2 águas. Agora, uma água, eu vou fazer uma tesoura com a base reta e inclinada. O que vai acontecer é que do lado mais alto, eu vou ter diagonais muito altas, um pouco rígidas, que vão falhar muito fácil pelo efeito de régua, e eu não tenho uma geometria proporcional ao momento. Okay? Então vai dar uma estrutura muito mais pesada. E estrutura pesada também, limitar a vãos pequenos, onde a estrutura seria leve de qualquer maneira. Então se eu tenho um vão de 6 metros, qualquer treliça minimamente adequado vai passar com perfis muito leves. Ou até um perfil vai ser um perfil leve, então não tem problema trocar por uma água, porque ainda vai ser leve. Outra questão de estrutura pesada, utilizar simplificações. Então, já que eu tenho uma estrutura, vou gastar mais material, eu vou ter que tentar eliminar custo de obra, de mão de obra principalmente, tá? Ou tentar até eliminar materiais. Tem como muitas vezes eliminar um elemento da obra trabalhando com uma água. E a altura gigante, otimizar a inclinação. Existe uma regra praticamente muito arquitetônico de galpão vai ter, que a inclinação é 10%. Por que 10%? Porque sim, porque todo mundo faz 10%, eu vou fazer 10% também. Não. Eu vou ter que otimizar, analisar o tipo de telha que eu tenho, cada tipo de telha permite uma inclinação diferente. Tem tipo de telha que exige 10%, tem tipo de telha que exige 8%, que exige 6%, tem tipo de telha que exige 2% de inclinação. Eu tenho que otimizar o tipo de telha e, escolhendo telha adequada, minimizar a inclinação. Não vou usar 10% só porque 10% é comum, não, vou tentar. Eu posso fazer 6%, beleza. É mais eficiente porque eu não vou ter uma platibanda tão alta do lado superior. E a altura gigante. Utilizar a geometria para minimizar o comprimento do pilar. Isso a gente pode fazer, vou demonstrar. Por exemplo, aqui eu tenho em cima um erro que muitas vezes é feito. A tesoura reta. Qual que é o problema? Essas diagonais da ponta são muito altas e elas não são eficientes para suportar uma carga pesada na ponta, ok? A gente vai lembrar que a cortante aumenta conforme a gente chega na ponta. Quanto mais próximo aos apoios, maior a carga nas diagonais. Se eu tenho diagonais curtas, ok, mas se tem uma diagonal muito longa, ela vai tender a gerar o efeito de régua. Vamos lembrar, efeito de régua. Você pega uma régua, aperta, ela flamba fácil. Pega uma régua no meio e aperta, é muito mais difícil fazer ela flambar. Ela tem mais resistência quando ela é menor. Aqui embaixo tem uma melhora, então eu subo aqui e depois faço a seção constante. Qual que é a vantagem dessa seção constante? Basicamente que as diagonais ficam mais curtas, só que vai dar um problema que o pilar aqui vai ficar mais alto até chegar na tesoura. E aqui uma outra melhora, onde eu uso uma mão francesa, conectando o pilar, aqui no caso, tá? Mas eu uso uma ligação que conecte a tesoura aqui e não tenha diagonais longas. Okay? Tem vários outros métodos, eu demonstrei um método aqui aleatório, mas tem várias outras maneiras de uma treliça e de outras otimizações que a gente pode aplicar. Agora, se não fosse um galpão metálico, fosse um galpão pré-moldado, aqui é a geometria de um galpão de 2 águas, ok? Uma tesoura para cá, uma tesoura para cá, o tirante no meio. Se eu fizer uma tesoura mais alta de uma água apenas, eu não vou, dependendo do caso, ela poder morrer antes, poder ter um balancinho e tudo mais, vai depender de cada caso, se é obra de rios ou não, mas a questão é, eu faço uma tesoura apenas, mais alta, ela vai ter esforços maiores, e elimino o tirante, e isso gera uma economia. E aqui entra a questão. Se você pegar o quantitativo de materiais, você vai falar, não gera porcaria nenhuma da economia, está gastando a mais. Por quê? Porque eu tinha uma tesoura, sei lá, que eu tinha uma tesoura de 30, agora eu tenho um tesouro de 50 de altura. Eu vou gastar mais concreto, vai ser uma peça mais pesada, eu vou precisar de um guincho mais pesado para levantar. Mas a questão é, eu eliminei o tirante, só eliminar o tirante já facilita muito a obra. Mas eu eliminei ter 2 tesouras, então eu posso ter um caminhão apenas, não preciso de 2 caminhões para montar a obra, eu posso ter um caminhão apenas montando a obra inteira. Claro, precisa de uma forma mais alta, uma forma maior, mas tendo essa forma é muito mais eficiente isso aqui até um certo vão. Okay? E qual que é o vão? Vai depender de cada obra, mas até um certo vão a gente pode fazer isso aqui tranquilamente. Outra coisa, galpão com 2 águas, para não gerar um tirante incrivelmente pesado e uma tesoura muito pesada, é utilizar a inclinação geralmente de 20%, até 25%. A regra base é que eu quero uma inclinação superior ao vão, então se eu tenho um vão de 20 metros, pelo menos 20%, se for um vão pequeno até é possível trabalhar com menos, mas vai gerar um tirante mais pesado. Se eu quero trabalhar com um tirante leve, eu também vou trabalhar com inclinação mais pesada. Tá? Se eu estou falando um vão de 25 metros, 30 metros, inclinação mais pesada ainda, e daí vai gerar
um oitão muito grande, muito fechamento ali no oitão. Se eu for trabalhar com uma água só, eu não tenho mais o tirante, não tenho que forçar o tirante. E daí eu posso fazer uma tesoura simples e com a inclinação 8%, 10%, depende do tipo de telha, até 6%. Mas tem que analisar o tipo de telha que eu tenho para saber a inclinação. Entendido a situação? Então, essa é uma variação que eu posso ter pesada. Eu tinha um galpão, claro, vai ter um vão limite isso aqui, tamanho da telha e tudo mais. Imaginar que eu tenho um galpão de 10 metros, ou 12 metros, pode ser 12 metros aí tranquilo. Ok, tem um galpão de 12 metros. Eu vou tirar um caminhão, vou ter que fazer uma tesoura mais alta, claro, mas para 12 metros, tranquilo, faço tesoura mais alta, elimino o tirante, faço a execução e tudo mais, e faço uma água apenas. Se fosse 2 águas, eu teria o quê? Eu teria uma inclinação de 20%, com base, no caso é 25%, tá? Mas 20% para um de 12 metros é uma altura de 1,20 m, porque é 20% aqui, 20% aqui, né? É 20% da metade. Ok? Se eu fizer uma água, eu posso ter inclinação, quem sabe, depende do tipo de telha, sei lá, 8% dos metros são 96 centímetros, não é 1,20 m, é 96 centímetros. Então eu ganhei 24 centímetros, eu vou economizar no fechamento do oitão, fazendo assim de uma maneira adequada. Entendido a situação? Então isso que a gente tem que planejar. Agora, como a gente otimiza na prática? Tá? Você vai ter que analisar a obra como um todo, dimensionar, fazer a obra como um todo, analisar tanto com uma água como 2 águas, comparar os 2 casos e realmente planejar. Como que eu otimizo geometria e tudo mais, como que eu otimizo estrutura e tudo mais. Eu tenho os meus cursos, tanto de estrutura metálica quanto de pré-moldado, onde eu demonstro um projeto estrutural, tanto de galpão metálico quanto de galpão pré-moldado, do início ao fim. E tecnicamente também eu tenho o curso de galpões mistos, onde demonstro um galpão pilar pré-moldado, tesoura metálica. E se você comprar esses 2 cursos, você ganha de galpões mistos de bônus. Ou se comprar galpões mistos, ganha esses 2 aqui de bônus. Ok? Então, essa é a questão. A gente tem que planejar a estrutura, tem que otimizar, tem que analisar. Ah, mas a gente sempre faz assim. Pois é. Mas esse método que você faz é o melhor ou você está fazendo de uma maneira aleatória? Tá? Tem que ser planejado isso. Ok? Cada obra tem que ser planejada a maneira otimizada e não uma maneira aleatória. Entendido? Mas, por enquanto, ser isso então. Tá? Estrutura de uma água pode ser eficiente, mas a gente tem que analisar as desvantagens e pegar cada desvantagem e pensar como que eu posso eliminar ou minimizar os problemas gerados por essa desvantagem. E é perfeitamente possível fazer isso. Muitas vezes eu vou pegar uma obra que é o galpão de 2 águas e eu consigo modificar a geometria para o galpão de uma água e gerar economia. Mas também muitas vezes vai chegar um galpão de uma água para mim e eu vou modificar para um galpão de 2 águas e gerar economia. Como que eu analiso cada caso? Baseado no custo do tipo de obra, da escolha de se eu usar um pilar metálico para moldar, se eu usar uma tesoura treliçada, uma tesoura cheia, entre vários outros fatores, o vão que é tudo mais, vai determinar qual que é a situação mais econômica. E não existe uma regra oficial, só vai depender da análise de cada projeto, uma otimização adequada e um planejamento da estrutura adequadamente. O que eu posso garantir só é o quê? Se você não planejar em como compensar as vantagens de uma água, provavelmente vai acabar ficando muito mais caro. Mesma coisa para 2 águas, mesma coisa para qualquer galpão. Qualquer galpão que se não planejar a estrutura adequadamente, vai ficar bem mais caro. Por quê? Porque não foi escolhido a concepção ideal para começar o projeto. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Se você tem interesse nos meus cursos, no link abaixo tem um biolink, onde vai ter o meu site. Se você não é engenheiro civil ou arquiteto, e você vai fazer um galpão, você vai precisar de um projeto estrutural desse galpão, você pode entrar em contato comigo também, me envia as dimensões do galpão e eu posso fazer um projeto estrutural para você, beleza? Então, quer fazer um orçamento comigo? Me envia no link que está aí na descrição, as dimensões e tudo mais, e eu posso orçar um projeto para você, se você não for engenheiro civil, ou até se você for engenheiro ou arquiteto e está sendo um projeto estrutural, eu também posso fazer esse serviço, beleza? Mas, por enquanto, seria isso então. E até a próxima.